A Prefeitura de Cuiabá é trabalho, é mais resultado pra gente. é trabalho recorde na educação. A Prefeitura de Cuiabá criou a hora estendida nas creches. O kit uniforme escolar. Abriu 1.500 novas vagas. Reformou escolas. Entregou 5 CMEI. E vem mais por aí. E a primeira escola em tempo integral já está funcionando, no bairro Eldorado. O Climatizar e Humanizar dobrou o número de escolas com ar-condicionado. 70% já estão equipadas. O programa vai chegar a todas as escolas. As salas estão mais cheias, os alunos mais presentes. Foi uma revolução, tão esperado o sonho de ter um ar-condicionado em sala de aula. A última nota de Cuiabá no IDEB, índice que mede o desempenho da educação básica no país, superou a projeção do MEC para este ano. Os professores estão com os salários em dia, RGA integral e aumento real. Nós somos valorizados. E vem aí o concurso na educação, com mais de 2.000 vagas. Prefeitura de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente. Olá, hoje o nosso assunto é o Cota Zero em Mato Grosso, que já está gerando polêmica. Nossa convidada de hoje é Nilma Silva, comerciante e vice-presidente da Associação dos Lojistas de Caça e Pesca de Mato Grosso, a OCAP. Vamos conhecer um pouco mais a realidade, né, de vocês. Vocês têm aí 500 lojas em todos os municípios do estado, Nilma. Obrigada inicialmente por ter aceito o nosso convite de estar aqui, mas por que vocês são contra o Cota Zero? Primeiro eu gostaria de agradecer, gostaria de dar bom dia a todos os cuiabanos, a todos os mato-grossenses e todos os amantes da pesca. Então, nós temos muito mais de 500 lojas no estado de Mato Grosso. Qual que é a preocupação da associação? É o fechamento das lojas. Mais ou menos aproximadamente há 3 anos atrás, pelo Conselho Deliberativo do CEPESCA, foi feito vários projetos, vários estudos técnicos que comprovavam que os recursos pesqueiros havia uma mudança na desova dos peixes. Então, nós que somos diretamente ligados ao segmento, teríamos um impacto de 35%, mas era mediante laudos técnicos, era mediante estudo. Então, nossa categoria entendeu que os recursos pesqueiros precisavam desse processo de desova e a gente teve a mudança do defeso. Então, nós perdemos os 35% e não mandamos nenhum funcionário embora. Mas dessa vez, a questão Cota Zero é totalmente diferente. Eles querem que os lojistas permaneçam na inércia por 5 anos. Porque você utilizar o Cota Zero, o transporte zero, o armazenamento zero e a comercialização zero, é fechar as portas. Essa é a nossa preocupação. Nós não estamos com campanha contra o governo. Nós estamos com o desejo de permanecer trabalhando e fomentando o estado de Mato Grosso, gerando empregos, gerando impostos, que é isso que o nosso segmento faz. Para você ter uma ideia em números, para as pessoas entenderem o tamanho do segmento da pesca, ela gera, a gente falava sempre no início da nossa fala, 100 mil empregos diretos e indiretos. Hoje eu trouxe laudos técnicos que comprovam que chega a mais de 180 mil. Nós arrecadamos entre 11 e 33 milhões e 600 mil somente com carteirinhas amadoras por temporadas. O nosso setor arrecada entre 50 e 150 milhões com Fundo de Erradicação da Pobreza e o ICMS. Então são dados financeiros, dados técnicos que comprovam que o segmento da pesca é relevante. Além de ser relevante financeiramente, nós temos a questão cultural. Nós, cuiabanos, pescamos desde 1719. É nossa alma, é nossa cultura. Eu sempre brinco nas audiências públicas que cada cuiabano tem uma pacupeva no coração. Porque toda vez que você recebe um convidado de outro estado ou de outra cidade, a primeira coisa que você faz é uma peixada para recepcioná-lo. Então, é muito importante que o governo ele analise esses laudos técnicos, analise esses dados financeiros. Porque toda a gestão, no ver da associação, é que toda gestão é feita com informações. Uhum. Na verdade, a gente ouve muito na mídia, né, a preocupação com o pescador, né? Exato. Em relação a essa Cota Zero. E não se fala muito dessa rede, né, do comércio, né, do comerciante de caça e pesca.
em quanto tempo esse setor cresceu aqui no estado? Porque assim, a gente sabe que é tradição, claro, a pesca, mas aos poucos foram crescendo também os festivais, né, em algumas cidades. A gente tem aqui em Cáceres o maior festival, né, um festival internacional de pesca de água doce. Você tem assim esse histórico para a gente ter uma ideia? Olha que pergunta interessante. Sua pergunta, ela é técnica. Para você ter uma ideia, a pescaria ela começou a ter ênfase a partir de 1977. Então, até então, a gente não tinha essa cultura de ir pescar tão avassaladora, tão abrangente como hoje. Então, de 1977 ela começou. Aí as pessoas falam assim, não, mas eu fui na década de 90 e peguei peixe, hoje não se pega peixe. O que as pessoas têm que analisar? As questões antrópicas, o crescimento populacional de lá para cá. A questão também dos fatores naturais, os níveis, as influências das águas. Como você disse, além de comercialmente, culturalmente, é relevante demais esse setor. Eu vejo como o projeto 668, do artigo 18, eu vejo ele como uma afronta para o estado de Mato Grosso. Porque olha só, as pessoas não entendem. Vamos falar sobre um pouquinho, vamos tirar um dos itens que faz com que os nossos rios chorem. As PCHs, as populares usinas. Existe hoje 47 usinas instaladas, mais 11 para ser instalada e mais 58 de pedidos. São 120 usinas de Cuiabá ao Baixo Pantanal, sendo que a Secretaria de Meio Ambiente já aprovou 6. Então eu estive em Mato Grosso do Sul, onde a Agência Nacional de Águas, há mais ou menos uns 8 anos, com esses pedidos excessivos de usina, ela contratou 50 pesquisadores em nível de Brasil. Inclusive tem 3 pesquisadores aqui de Mato Grosso. E aí nós fomos conversar com um dos chefes das pesquisas, que é o Dr. Agostinho Catella. E o Dr. Agostinho Catella, ele explanou para nós uma coisa muito importante. Se eu puder mostrar essa imagem, aqui ó. Para as pessoas entenderem o que é estoque pesqueiro. As pessoas não entendem. Toda essa região amarela aqui é chamada de população, tá? Toda essa questão aqui de estoque são o que nós podemos capturar para a subsistência, para o lazer, para a pescaria esportiva, que pratica o pesca e solte, que eu também sou contra e tenho argumentos para isso. Falamos posteriormente. Essa aqui são os recursos que faz o processo de reprodução. Todas as vezes que nós temos uma usina em determinado ponto do rio, todo esse processo aqui, ó, de reprodução, ela vai e nunca mais ela retorna. Por quê? Porque os peixes, eles reproduzem nos planaltos e se alimentam nas planícies. Ele sobe. A partir do momento que ele subiu, ele leva 3 meses fazendo esse trajeto. A partir do momento que ele subiu, desovou, quando ele voltar e estiver construindo uma barreira ali, ele não volta mais. Aquele estoque pesqueiro daquela região foi ameaçada. O peixe que você come em Cuiabá não é o peixe que desova aqui. Entende? Então acontece isso. Então quando é fatores naturais, a oscilação das águas, esse peixe consegue retornar. Quando chove muito, nós temos um recurso pesqueiro abastado. Bom, recentemente, inclusive, teve uma grande mortandade, aqui esse ano ainda, né, de peixes ali na região de Sinop, né? Correto, perfeita a sua colocação. Então, olha só como é grave a situação. Uma única usina, ela consegue fazer um estrago desse tamanho. Há mais ou menos em 2016 foram mais de 20 mil toneladas de peixes, e segundo os ribeirinhos locais, mas eu acredito que foi muito maior. E agora, 12, 15 dias atrás, foram mais 4 mil toneladas, inclusive o Ministério Público esteve lá, Secretaria de Meio Ambiente e etc. Veja bem essa foto aqui, olha como ela é interessante, ó. Essa foto aqui, ó. Essa foto aqui são as construções das usinas. Calcula se nós tivermos 120 usinas nesse trecho aqui. Você acha que nós vamos precisar discutir cota zero? Não vamos precisar discutir cota zero. Porque se uma única usina fez um estrago tão avassalador nos estoques pesqueiros, calcula. Agora vamos colocar em números essas pessoas. Você acha que quanto tempo levaria para essas pessoas consumirem esses peixes? Jamais iriam consumir essa quantidade, porque os recursos pesqueiros eles vão se renovando. Mas uma única questão antrópica, ela pode exterminar todo um estoque pesqueiro. A gente tem andado muito às margens aí do Rio Cuiabá na Expedição 300, né? Um projeto que a gente está em parceria aí com o fotógrafo José Medeiros e ouvindo, além das histórias, das lembranças, né?
dessas pessoas, ouvindo muitas, em todas as vezes que a gente vai ali, elas falam da redução, que elas percebem drasticamente a redução do peixe no rio, a poluição, o rio que diminuiu, antes alcançava a casa, entrava pelo terreiro, agora não chega nem no barranco. Isso é uma realidade, né? Então, assim, você está atribuindo essa questão a construção de usinas aqui no estado? Não é só a construção de usinas. Se você parar para analisar, Manso, a gente tinha a oscilação das águas. Ela interfere muito. Eu acredito, no meu ver, que 70% influencia. Mas nós temos assoreamentos, esgotos, resíduos sólidos, draga. Uma coisa muito importante que a draga faz com o meio ambiente, que muitas pessoas não sabem, que quando chega no período defeso, que as larvas estão se reproduzindo, o que acontece? A draga vai lá e faz a sucção daquela areia. Aquela areia vai milhares e milhares de óvulos junto. E até peixes pequena espécie. Então são vários fatores contribuindo para que o recurso pesqueiro não consiga se reproduzir na sua totalidade. Então, veja bem, você falou sobre isso, olha aqui a oscilação das águas. Todas as vezes que as nossas águas, que os nossos rios, eles conseguem ter uma enchente satisfatória, nós temos um farto recurso pesqueiro. Mas com toda essa deficiência, a natureza ela é tão mágica que o recurso pesqueiro em si, eles estão estáveis. Eles têm uma oscilação, mas é uma oscilação pequena. E para você ter uma ideia, esses dados aqui, são mais de 22.600 pescarias feitas por pesquisadores que estão trabalhando um grupo de 4 pessoas diariamente e diurnamente. Então são dados. O que nós temos que fazer, no meu ver, eu acho que o governo ele é válido essa preocupação dele, de falar que nós precisamos fazer um trabalho de sustentabilidade, eu concordo. Mas antes de tudo, de nós iniciarmos nossa fala, nós temos que pensar nos seres humanos. Nós somos humanos. Eu gostaria de rapidamente relatar para você uma vivência que eu estive em Mato Grosso do Sul, em Corumbá. Estivemos em Águas de Miranda, Anastácio e uma outra cidade que eu não consigo me lembrar o nome agora. Só para você ter uma ideia, teve lojistas, teve dono de mercado que investiu R$1 milhão e estava jogando seus produtos para os porcos, porque estavam vencendo. A senhora onde nós comemos no restaurante tinha 3 dias que ela não colocava o arroz no fogo, porque não havia turista. Pousadas que investiram 500, 600, 700 mil reais, não tinha como pagar o investimento. Agora lá, só para você ter uma ideia, lá antes era 10 quilos e um exemplar. E eles colocaram, aí a partir de 2019 passaram para 5 quilos e um exemplar, e colocaram a medida dos peixes para profissional. Tem a medida mínima e a medida máxima. Tem pescador que em Anastácio ele chegava a pegar 15 pintados, só conseguia levar um para casa ou um para comércio. Porque as medidas são impossíveis. Inclusive, esse laudo aqui contasta que está errada a medida que tem que ser colocada. Lá a medida deveria ser entre 70 e 80 e não 90 centímetros. Esse laudo é de onde mesmo? Esse laudo aqui é da Agência Nacional de Águas. Ela foi contratada a Embrapa Pantanal de Mato Grosso do Sul, juntamente com a Fundação Eliseu Alves. Então, são técnicos do Brasil inteiro que estão estudando as bacias, para você ter uma ideia. Bom, Nilma, para a gente já, então, partir para o encerramento. Eu sei que o tema é polêmico, daria uma manhã inteira, mas, né, infelizmente, a gente tem que determinar aí um tempo, geralmente uns 15 minutos de entrevista. Eu queria ver com você o seguinte, então, qual seria a saída, afinal, né? Porque existe... sem peixe também vocês não teriam como trabalhar, né? Qual seria a alternativa no ponto de vista dos lojistas? Bom, os lojistas, eles veem o seguinte, que gestão é feita com informações, o governo ele deveria analisar todos os pontos, mas eu acredito que assim, se o governo ele tivesse um pouquinho mais de discernimento, ele combateria os esgotos, que nem essa chuva recente que teve aí, o assoreamento, os esgotos, as dragas, as usinas. Então, que pensasse com cautela, porque no nosso ver, o governo está indo para o lado mais fraco, que é o pescador. E outro detalhe, sem pescador no rio, ninguém vai criticar se tem usina tendo peixe ou não. O pescador, ele é um alerta para os estoques pesqueiros. Entende? Aí veja bem, outro problema é a questão do despesca, rapidamente falando. O despesca proíbe os pequenos piscicultores de comercializar os seus peixes, que governos anteriores ajudaram ele a ter uma renda extra, e agora em 2019 o governo enviou uma mensagem
para a Assembleia Legislativa, proibindo eles de vender o seu peixe na feira, no Peixe Santo de Cuiabá, no supermercado. Como é que o governo ele anda na contramão? Como é que ele vai deixar essas pessoas... Ele não deixa essas pessoas ter um outro meio de sobreviver, entende? Vocês já fizeram algum tipo de aproximação, de conversa com o governo, secretaria? Nós estamos, que nem eu te falei, há mais de 170 dias dentro da Assembleia Legislativa. Nós levamos várias propostas, nós temos diversas propostas, porque aqui, se você relacionar, são 3 meninas que são jovens senhoras de 80 anos de experiência com lojas de pesca. Então, assim, a gente tem vários outros pontos que o governo poderia, enfatizamos pontos que o governo poderia trabalhar, sem fechar a pesca. Entende? Aí o nosso conhecimento não foi satisfatório, pegamos laudo, contratamos biólogo, ictiólogo, especialista há 40 anos dentro do Pantanal, fez um laudo técnico, a gente poderia correr o risco dele dizer, olha, é a pescaria que está acabando com o peixe. Mas não, o laudo técnico constatou que as pescarias normais estão no 12º patamar, que não somos nós, que são outros fatores. Então, quer dizer, além do nosso conhecimento, a gente levou esses outros fatores que o governo poderia ter saída. Mas buscamos laudo técnico em Goiás, porque todo mundo fala maravilhas de Goiás e não é verdade. Existe laudo técnico publicado da professora Luciana, que o que acaba com o peixe são as usinas, os esgotos, os resíduos. Se o governo de lá tivesse enfatizado isso, fiscalização efetiva. Aí justamente o que eu ia perguntar, você acha que falha a fiscalização do governo? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, o governo ele tem que ter um plano da dinâmica populacional dos peixes, um plano de sustentabilidade, soltar alevino nos rios. Existem projetos prontos na UFMT, de pós-doutores, que já está pronto, só falta colocar em prática, não tem nenhum custo para o governo, entende? Você fala em soltar alevino, o que a gente ouve dos pescadores é saudade dos murilinhos, né? Que a gente teve aqui um prefeito olha, é muito importante grande que soltou e eles falam com saudade mesmo, exato, né? Então você acredita que seria uma alternativa são também? São saídas, o governo ele não está buscando, ele não está abrindo para o diálogo, ele não está abrindo os olhos dele, que existem outros caminhos. Não é só a Nilma que está dizendo que é conhecedora de causa, mas técnicos. Veja bem, os alevinos é soltado da seguinte forma. É feito um estudo das familiaridades dos alevinos, e essas familiaridades, ela vai até F, por exemplo, e aí o que acontece? Você pega esses alevinos no período das cheias, que eles estão na planície se alimentando, você solta eles para se reproduzirem, para se desenvolverem lá dentro, e quando os recursos pesqueiros, a água volta, os fatores naturais voltam, eles vão estar nos nossos rios. Então existe um estudo técnico, se você pegar os alevinos agora e soltar no rio do jeito que está, eles não vão sobreviver. Entende? Então existe caminhos, existe. Esse é o problema. O governo ele tem que dialogar, ele tem que conversar e ele tem que ouvir principalmente, sabe quem? Todos os personagens, inclusive essas pessoas que você falou. Ok, Nilma, obrigada por ter aceito novamente. Eu sei que o tema é bastante polêmico e nós vamos continuar acompanhando o site, né? Vai continuar cobrindo essa questão. A gente espera que se consiga chegar a um consenso, né? E que não haja também tantos prejuízos aí no Estado, né? Porque a radicalidade e a ignorância causou as 2 guerras mundiais, né? A gente sabe disso. Então eu só queria finalizar, que são 5,8% da população vive diretamente da pesca. Isso em número dá mais de 60 mil pessoas. Então não é os 4, 5 mil pessoas que o governo vive falando aí na mídia, né? Isso são dados que estão aqui, dados técnicos, que comprovam o que eu estou te dizendo. Eu quero agradecer a oportunidade e deixar aqui o meu recado. Vamos dizer não para a cota zero, vamos dizer sim para o Estado de Mato Grosso, sim para o emprego e sim para a nossa cultura. Ok, obrigada. Nada. Nós conversamos com Nilma Silva, comerciante e vice-presidente da Associação dos Lojistas de Caça e Pesca de Mato Grosso. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News. Você pode também acessar, curtir e compartilhar para os seus grupos, principalmente as pessoas que têm interesse no tema, para que fiquem acompanhando, se informem melhor. Obrigada pela audiência, até a próxima. O Brasil está em crise. Faz tempo. Mas já notou que mesmo assim Cuiabá não para? É que aqui a prefeitura trabalha sério e dá resultado. Novo hospital, escolas com ar-condicionado, crianças com uniforme, tênis, mochila, obras para sanear, para levar água, para transportar pessoas. E mais pessoas nas praças e nos parques. Aqui a gente enfrenta a crise a contrabalho. Igualzinho a você. Prefeitura de Cuiabá.